O ministro da Economia, Paulo Guedes, assumiu o cargo reafirmando que o Brasil precisa fazer reformas para resolver a crise fiscal e que o país parou de crescer por causa do excesso de gastos. 3 assinaturas e pronto, 3 ministérios extintos. Fazenda, Planejamento e Indústria, Comércio Exterior e Serviços, além da maior parte do trabalho. Agora, Paulo Guedes e equipe vão tocar o Superministério da Economia. No discurso de 49 minutos, Guedes detalhou quais vão ser as prioridades: reforma da Previdência, privatizações e simplificação de tributos. E repetiu várias vezes que o mal maior hoje é o crescimento descontrolado dos gastos públicos e que, por isso, o teto de gastos públicos é tão importante. A dimensão fiscal foi sempre o calcanhar de Aquiles de todas as nossas tentativas de estabilização. O descontrole sobre a expansão de gastos públicos é o mal maior. O nosso diagnóstico, portanto, tem que começar pelo controle de gastos. E você não precisa cortar dramaticamente, é não deixar crescer no ritmo em que cresciam os gastos públicos no Brasil. O teto está aí, mas um teto sem parede de sustentação cai. E essa parede de sustentação são as reformas. Nós temos que aprofundar reformas. Paulo Guedes foi duro ao falar do Estado. A máquina do governo virou uma gigantesca engrenagem de transferências perversas de renda, em todas as suas dimensões. Se for aos bancos públicos, tem campeão nacional, pegou empréstimo, e não a pequena e média. Não foi para o microcrédito que os bancos públicos se perderam. Eles se perderam nos grandes programas onde piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associaram contra o povo brasileiro. O Brasil foi corrompido pelo excesso de gastos. E o Brasil parou de crescer pelo excesso de gastos. E completou. Nós vamos vender ativos, desacelerar a dívida, talvez controlemos nominalmente essas despesas. Se a gente conseguir 2, 3, 4 anos acelerando privatizações, travar esses gastos, eles se dissolvem, porque a economia vai crescer 3, 3,5%. Com mais 3,5%, 4% de inflação, o bolo cresce. Se essas despesas nominalmente são mantidas estáveis 2, 3 anos, isso deixa de ser essa asfixia de recursos para a saúde, para a educação, para a cidadania, e o Brasil deixará de ser o paraíso do rentista e o inferno dos empreendedores. Paulo Guedes disse ainda que o primeiro e maior desafio a ser enfrentado é cortar a despesa da Previdência. O primeiro e maior de todos os gastos é com a Previdência, que é atualmente uma fábrica de desigualdades. Quem legisla tem as maiores aposentadorias, quem julga tem as maiores aposentadorias, o povo brasileiro, as menores. É o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. Se for bem sucedido esse enfrentamento, há 2 meses, 3 meses à nossa frente, nós temos 10 anos de crescimento sustentável pela frente. Se não for, temos sugestões também. Houve risos, mas o ministro Paulo Guedes não estava brincando. A proposta dele, se a reforma não for aprovada no Congresso Nacional, é outra proposta de emenda constitucional. Uma espécie de plano B à reforma da Previdência, desvinculando, desobrigando, desindexando todas as receitas e despesas da União. E para isso, ele disse que vai precisar do apoio da classe política, que assumiria assim o controle do orçamento. Isso é uma conclamação, é um pedido de ajuda. Se não aprovarmos, nós temos que dar um passo mais profundo ainda, dizer o seguinte, olha, agora ou desindexa tudo, desvincula tudo, ou não há solução. O bonito é que se der errado, pode dar certo. Porque se der errado a aprovação da reforma, da Previdência, que é a mais importante de todas, que nos dará esse horizonte fiscal, é bastante provável que a classe política dê um passo à frente e realmente assuma o comando sobre o orçamento.
O ministro também falou da necessidade de o Congresso aprovar a reforma tributária, simplificando, reduzindo, eliminando impostos. Ele defendeu a criação de um imposto federal único, juntando 7, 8 impostos, como o PIS e o IPI, e defendeu as privatizações. Nós vamos abrir a economia, nós vamos simplificar impostos, nós vamos privatizar, nós vamos descentralizar os recursos para estados e municípios. Paulo Guedes falou ainda num novo regime trabalhista, mudanças na CLT, a consolidação das leis do trabalho. Nós temos que libertar as futuras gerações desse regime trabalhista previdenciário que nós temos hoje. O governo democrático vai inovar e abandonar a legislação fascista da Carta do Lavoro. Guedes disse que vai anunciar nos próximos 30 dias medidas infraconstitucionais para simplificar a economia e reduzir gastos. A primeira deve ser na área previdenciária. Políticos e empresários acompanharam a cerimônia e o presidente da Confederação Nacional da Indústria elogiou as propostas apresentadas. A redução do poder público na economia é muito bem vista por todo o setor empresarial, de todos os setores, porque realmente o poder público hoje tem mais de 40% na participação da economia, e isso torna o Brasil muito sujeito a crises políticas e crises econômicas que não têm fim.